RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira. Sem jogo aí no meio de semana, até porque teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. O Inter já com a sua posição definida, o Grêmio ainda precisando da última rodada para definir se estará entre os 4 que vão diretos para a Libertadores da América ou se terá que iniciar antes, né? Uma pré-temporada, até porque pode entrar antes da fase de grupos. Mas o Grêmio tem hoje essa posição, é o 4º colocado, pelos critérios, tem a vantagem em relação ao São Paulo. Vamos tratar no nosso Dois Toques de hoje também, olha só, o jornal Essa do Rio de Janeiro crava Renato no Flamengo em contrato de 2 anos. Mas não é essa a característica do Renato. O Renato sempre disse que assina apenas por 1 ano. Centroavante André completará 3 meses sem marcar gols. Ele que veio para ser aí, né, o grande matador do time do Grêmio. Presidente Marcelo Medeiros garante que Rodrigo Caetano fica em 2019, ou seja, no próximo ano, até porque o Rodrigo tem contrato com o Inter até o final de 2019, isso em função do interesse, né, do Atlético Mineiro em contar com o diretor executivo lá em Belo Horizonte. O Inter consegue a absolvição de Edenilson no jogo no STJD para o jogo do próximo final de semana, o último jogo, o jogo que vai encerrar o Campeonato Brasileiro contra o Paraná. Nosso Dois Toques para a CIMI, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, estamos no CIMI, Nacional Gás, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e agora sim na tela para você, Nacional Gás, energia indispensável. Um recado importante para você também, esse é um recado para você, para nós, para todos do Rio Grande do Sul, porque a empresa gaúcha, a EGR, que é a empresa gaúcha de rodovias, vem atuando na manutenção de melhorias das rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues está o viaduto da duplicação na entrada de Santa Cruz, na RS 287, com investimento, vejam só, de 26 milhões de reais. Na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo outro viaduto no entroncamento da ERS 040 com a 118. Olha só, aí são mais 16 milhões em investimento. Esta e outras melhorias estão colaborando para a sua segurança, a nossa segurança nas estradas e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Bom, as informações do Pedro chegam agora, ou melhor, as informações do Grêmio, né, chegam agora, atualizando o dia de hoje, as informações do Grêmio com o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio se reapresentou na tarde desta terça-feira aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, com apenas Kahneman e Michel dos titulares aparecendo. Agora, o tricolor foca no jogo contra o Corinthians, no domingo, às 5 horas da tarde, na Arena. E para este jogo, o Grêmio não terá o zagueiro Jeromel, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que por pertencer ao Corinthians, já está de férias. O Renato conversou com a gente ali agora, e o que ele falou foi isso de São Paulo deu mole, que ainda continua nas nossas mãos, então só depende da gente. Mas não treinamos nada ainda, hoje foi só a parte física, temos a semana toda aí para trabalhar e eu tenho certeza que a comissão toda ali vai tirar o máximo do time deles para nos passar e a gente não encontrar dificuldades domingo. Este jogo pode ser o último de Renato no Grêmio, que vem tendo muitas especulações sobre se fica no tricolor em 2019 ou se vai para o Flamengo. Mas Matheus Henrique falou sobre isso. A gente não tem informações sobre isso, né? Isso aí ele trata direto com a diretoria. Ele não passou nada para nós sobre isso. O que ele passa para a gente é sobre o jogo, que é sobre o nosso próximo jogo, sobre o nosso objetivo aqui dentro do clube. E a conversa entre nós ali não é a que todo mundo quer que ele fica. Todos os jogadores ali que a gente fala quando toca nesse assunto, a gente quer a permanência dele. Mas sabemos que isso não depende da gente, mas se ele ficar, tenho certeza que todos nós vamos ficar bem felizes. Uma vitória sobre o Corinthians pode garantir vaga direta à Libertadores de 2019, visto que o concorrente a esta vaga, São Paulo, empatou ontem contra o Sport por 0-0.
depois do que a gente veio de todos esses títulos, todos esses campeonatos disputados, chegar no final da temporada com essa condição, é isso que a gente está buscando. A gente já poderia ter cravado, mas ainda está nas nossas mãos e no jogo de domingo a gente vai fazer de tudo para concluir isso. Direto do CT Luiz Carvalho, Pedro Oliveira. Pois é, então o Grêmio tem esse jogo no próximo domingo, o Grêmio que ainda, né, disputa e também a sua... O Grêmio, a vitória simples está garantido aí na fase já de grupos, na fase direta na Libertadores do próximo ano. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, também no Facebook. No Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem, importante que você localize aí a cidade onde você está enviando a sua mensagem e também compartilhe, né? Você, seus amigos, compartilhem aí para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV. Afinal de contas, aí estamos aí. Agora já prestes a completar aí no próximo dia 2, apenas 5 meses no ar. Nossos 2 toques de hoje com uma bancada seleta, Darcy Filho. Tudo bem, Cadu? Animadíssimo? Animadíssimo. Animadíssimo. Isso aí. É uma exigência da assessoria. A assessoria... A tua assessoria de imprensa trabalha? É muito. Mauri Silva, terceiro colocado, 7 milhões, né? E no 700 caixa. mil. 7,700. Melhorou, né? Só o 700 a servir. Importante é o 700. Ana Carolina, presença feminina hoje, nosso 2 toques. Não só pela presença feminina, né? Não, porque mas entende. pela competência, pelo profissionalismo. Não, Cadu, dela, tu né? fala das minhas camisas, do Fábio. Olha a camisa que Não, Ana é Carolina verdade, tá. é que quando ele me ligou, né, eu falei, não, tem que Foi vir instrução do vestida, JB? arrumar. Ah, tem que vir. Foi, ela falou, não, tem que vir, né? JB João Batista Filho. Bom, mas a gente está falando do Grêmio, mas eu acho que o grande assunto do Grêmio, evidentemente o Grêmio tem, e depende dele só, para garantir a sua 4ª posição aí no Campeonato Brasileiro, mas essa informação vindo do Rio de Janeiro e continua essa indecisão aí, ou pelo menos essa expectativa do torcedor gremista, fica ou não fica? Vai para o Flamengo ou não vai? Vamos começar aqui, vamos né, começar pelos mais velhos, tá, Darcy? Tu que é um homem extremamente experiente. Prejudicou agora, um né? repórter extremamente... Prejudicou. Não, diz velho, mais experiente. É, exatamente. Mas é bom, eu não uso nem auricular, hein? É bom saber disso. Mas... Fica ou não fica? O Renato não fica. Ele começou a definir a vida dele lá quando o Tarcísio deu aquele presente para ele, cidadão de Porto Alegre, que ele não veio ali, ele já começou, porque ele já tinha uma situação definida a partir dali. E hoje a Carol Portaluppi colocou no Twitter que um ciclo termina um ciclo, mas não se encerra uma amizade. Um relacionamento. Um na relacionamento. realidade. Ela postou uma relacionamento. postagem no Instagram que ficou, né? Isso aí é um pouco relacionamento. Foi complexa essa. Não, foi direto. Terminou o ciclo, é o que todo mundo diz. O relacionamento continua, que é o de... Olha, minha gente, a Carol Portaluppi acaba de apagar essa postagem. Ela apagou hoje de tarde, depois Então, de ele muitos mandou comentários. ela pagar. Muitos comentários dos gremistas dizendo que isso seria um indício de que o Renato estaria indo para o Rio. Também os principais jornais deram a confirmação, os presidentes num debate, né? Vai ter eleição no dia 8 de dezembro, e eles falaram que é um nome que vai agradar muito a torcida, que o Flamengo precisava, e uma pessoa que tem um ótimo relacionamento e é campeão. Daí, se entendendo que o Mano Menezes não tem nenhuma intenção de sair do Cruzeiro, o Filipão, muito bem obrigado, não tem um ótimo relacionamento com o Flamengo, de anos, podemos colocar Mas o assim, Abel como tem, intento. né? Mas o Abel não Mas é o aquele Abel, campeão, né? o Abel é notícia sempre só aqui, né? Já viu isso? É só aqui no Rio Grande do Sul. Não, agora a Tem um informação que ele emprego estaria em qualquer acertando lugar. com o Santos também. Pois né? é pra ver. No Fluminense ele também é notícia. É no Fluminense. Mas Eu o falo Santos no tem estado, mais a eu não cara falo do no Abel. clube. Então, para concluir aquilo que eu disse lá atrás, o acerto do Renato com o Flamengo é o seguinte, é um bolo de 1.300.000 por mês, onde dali sai também o dinheiro para a sua comissão técnica, que ele vai fazer um favor para o Grêmio, levar essa comissão técnica, e nós vamos Não, saber... é bom que você for ministro, assim, inclusive ele está levando toda a comissão técnica. Não é toda, desculpa, Darcy, te Não, interromper, mas... Mas são os principais, é o auxiliar, é o preparador físico, é o preparador de goleiros. Eu vou concluir, o apressado come cru. Eu vou concluir. Ele leva o preparador físico, o treinador de Rogerinho. goleiros e mais um rapaz da estatística, coisa que Análise vale. de desempenho, Daniel E Cerqueira. ainda pode aparecer mais alguém nessa negociação aí. Nossa. Mas aí nós vamos saber se as lesões do Grêmio, quais eram as razões. Os médicos já saíram, saiu o preparador físico, aí a gente já sabe de onde
qual era o real problema. Só que o diferencial desta proposta do Flamengo para o Renato é que, é de um ano, se o Renato for mandado embora 2 meses depois de estar lá, 1 mês, meio mês, 1 dia, 15 dias, ele vai receber durante todo o ano 1.300.000. Que esperto, né, Darcy? Porque não é característica dele também, Tá né? Ele certíssimo. sempre disse, Darcy, Tá certíssimo. que ele, se ele sai, Esta é a relação profissional. A que ele faz com o Flamengo é a relação profissional que me parece a mais correta. É verdade. Mais correta. O Rodrigo Caetano acabou de ter uma proposta do Atlético Mineiro, mas a posição mais correta de um cidadão é esta. Eu tenho um contrato até 2019 e não saio, e não vai sair. Então, eu entendo que esses contratos têm que... Claro que ele não pode receber e nem trabalhar em outro clube. Isso tem que ser firmado e pactuado, porque é para que as pessoas tenham responsabilidade e os contratos sejam respeitados de parte a parte. Bom, a informação dada hoje pelo Extra, que foi a segunda pessoa a cravar essa situação, o segundo jornal do Rio de Janeiro, a cravar que o Renato está acertado já. Ontem foi para o Alexandre Barreto, que é do Sport TV, da Globo, na Rádio Globo, um debate em que a Ana citou agora, que os 2 principais candidatos, o Lomba e esqueci o nome do outro... Valim. O Valim. Hã? Valim. Eles deixaram claro que é o Renato, que eles estão acertados com o Renato. Então, claro, o Pífero disse que estava acertado com o Tite e não trouxe. Mas, enfim, o fato é que lá se fala que o Renato vem e tá tudo certo. Eu estava compartilhando, já compartilhado. Só que o presidente Romildo não conversou com o Renato e na quarta-feira, amanhã, portanto, tem uma conversa com o Renato e o presidente Romildo tem a confiança de que o Renato, que garantiu para ele, até sábado, domingo no máximo, eu dou minha posição oficial, então nós não vamos acabar no Brasileiro sem saber o que vai acontecer com o Renato. E o presidente está confiando que o Renato não vai acertar nada com o Flamengo antes de conversar com o Grêmio. Só uma questão. Eu estava compartilhando aí, acho que vocês não compartilharam já também, senão compartilhe depois. Só como é que o Renato, a informação que vem que ele está acertado com a situação e com a oposição. Com as duas Então está conversando com os dois. Isso. Não, Porque os dois o dirigente executivo ele vai permanecer se ganhar como o Rodrigo Caetano. Aqui, o dirigente que ganhar leva o Rodrigo Caetano. Embora lá se saiba que a situação é quem vai ganhar, como aqui a situação é quem vai ganhar. Nós até conversávamos com o Gilmar, que foi o repórter que trouxe essa informação através do Extra, e ele confirmou que haveria uma reunião enquanto o Renato estava no Rio. Ocorreu essa reunião, apesar de se dizer, muitos veículos de comunicação não confirmarem a informação, ela de fato aconteceu. O Romildo, sabendo dessa situação, já adiantou também uma conversa com o Renato. E não viajou, aí atrasou o avião do Exatamente, Romildo. tipo assim, deu tudo errado para que não acontecesse essa conversa e esse segurar do Romildo Bolzano. Mas esse atraso do avião, isso é proposital. Tem coisas que são muito claras. Não, e a conversa seria hoje, né? Não, ele ia lá no Rio para acertar, e aí voltou. Porque assim, ó, nós precisamos ter bem claro algumas situações. O presidente Romildo Bolzano é um homem que tem origem na política partidária. Ele é um homem de uma habilidade extraordinária. Extraordinário. No futebol, para o futebol, ele trouxe esta habilidade. Vejam que o Luiz Felipe Scolari, ele constrangeu o Luiz Felipe, ele embretou o Luiz Felipe até o Luiz Felipe pedir demissão. Sim. Ele embretou o Roger até o Roger pedir demissão. Ele embretou o Espinosa até o Espinosa pedir demissão. E agora ele embretou o Renato. E o Renato vai ter que sair. E é o seguinte, velho. São só os maiores ídolos da história do Grêmio que o presidente... Só para concluir. Ele embretou a todos. Esse homem é um gênio. Ele é um gênio. Ele embretou todos os ídolos do Grêmio em nome daquilo que ele quer. Que ele faz sem falar no Fábio Koff, que elegeu ele, e ele tirou o Fábio Koff da jogada em seguida. Não, ele ouvia o Fábio Koff, mas decidia por ele. Né? Tá, mas assim, eu só não concordo com o Renato. Com o Filipão perfeito, análise brilhante do Darcy, mas eu não concordo com o Renato. Eu penso que o Grêmio gostaria de continuar com o Renato dentro de alguns parâmetros. E eu até ouvi o Deco Nascimento, o diretor de futebol do Grêmio, dizendo o seguinte, que me chamou a atenção até uma pessoa de fora do presidente se pronunciando sobre isso. Mas o Deco é um cara meio sincero, talvez até não é tão acostumado com o microfone, ele pegou e disse, não, ó, o Grêmio já disse pro Renato, vai até certo valor e depois não vai mais.
Pra mim é isso. Pra mim o Grêmio chegou e disse pro Renato, já ganha 700, a gente aumentou pra mais de 800. É isso ou não é mais do que isso? Não dá. Acho que é isso. Porque assim, se o Renato aceitasse a oferta, ele ficava, cara. Mas a prova disso é que a torcida do Grêmio, parte dela, já está execrando o Renato. Como execrou o Luiz Felipe lá Mas atrás. por essa indecisão, por esse Não, decide ou não mas decide, ou fica ou não fica. É muita indecisão dos outros. Um cara tem muita habilidade para conduzir esse caminho aí. Não, Só e que tu não lembrando pode que ir se o pela Romildo torcida, né, Bolzan... cara? Não, Assim, tu não mas pode o ir pela Romildo torcida, Bolzan né? também Não, tem o uma jogada de sentimento da marketing. torcida eu posso e tenho que respeitar. Se está certo ou não é outro departamento. se imagina- Agora, que a torcida que ontem aplaudia o Renato de qualquer maneira e queria estátua, hoje metade dessa torcida não quer mais a estátua. Tudo bem. Eu estou dizendo, e o que interessa para o presidente do Grêmio é ele ficar bem com o clube, com a sua torcida. O que eu faria, tá? Acho que assim, o Grêmio chega sábado, se de fato o Renato não sair, chega sábado, anuncia, faz, sei lá, um alento lá na arena, no domingo faz o jogo, o Renato se despede, o Corinthians não tem mais nada que disputar no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem tudo pra conquistar. Tem sim, tem. Não, Tem não. Sul-Americana. Mas o quê? Sul-Americana- Mas o quê? Mas o Ô, Cadu, Sul-Americana vale menos do que eu te pagar um cafezinho ali na máquina de Não, mas café. o Corinthians está com a é metade menos do- ruim tu disputar uma Sul-Americana que não O disputar. Corinthians está com a metade do time em férias já, Cadu. Tudo bem, vai. mas agora Aí vem, do outro o lado- Carille tá voltando. Olha só, o São Paulo pega a Chapecoense na Arena Condá e a Chapecoense precisa de uma vitória, talvez um empate para conquistar, para ficar na Série A. Então, tipo, o Grêmio, assim, uma hecatombe tira o Grêmio do quarto lugar. Não, Bota também acho que 50 isso mil não. pessoas na arena, se despede do Renato, o Renato vai continuar sendo ídolo e ponto. Porque a posição dele, eu acho que é essa, né? Ele vai dar esse posicionamento após o final do jogo. Foi Mas pelo eu menos acho o que ele que- sempre Cadu, deu a entender. Cadu, a bola- Não, vai dar uma opinião vermelha. Vamos ver a opinião bola- vermelha, não, então. é que Tu quer que o Renato fique A ou bola não? está picando na minha frente, tem que chutar. Os titulares do Corinthians não vão jogar ruim pro Grêmio, porque é ruim esse Corinthians titular. É ruim esse Corinthians titular. hoje eu- Não, parei, Mauri, quem tem problema com o time reserva, com o time lá de zona de rebaixamento, É verdade. é o Inter, né? E não é desse ano, é Não, mas histórico. o time do é Corinthians histórico. é muito ruim, não desviou. Eu juro que eu não sou corneta e quem me conhece mesmo Não. da trajetória, eu tenho vários defeitos menos corneta na empresa, mas muito mais defeitos talvez do que qualidades, mas esse eu não sou. Mas hoje eu vi uma manchete, até mandei pro meu grande amigo Rodrigo Oliveira, mandei o print para ele, disse assim, Paraná perde volante titular. Qual que eu digo? Vai ficar melhor, né? O Paraná é o último colocado com esse titular, se perder o volante só Nessa pode linha, melhorar. Só pode melhorar. Mas ainda sobre essa questão do Romildo Bolzan, do Renato, das relações, eu acho que a gente esquece muito que essas primeiras conversas também pode ter sido colocado para a exposição do Renato que ele teria que não renovar, ele não pode renovar com alguns jogadores. E ele tendo essa boa relação, sendo o paizão do vestiário, se ele manda os 10 que todo mundo tanto fala embora, o Grêmio não tem toda essa folha para ser associação beneficente para ficar com Douglas, Léo Moura, alguns jogadores Mas, que têm que ser Ana, dispensados. eu acho que- eu acho e o que- Romildo pode ser não, então eu tá, acho que essa decisão, vai pro Flamengo e vai mas com Deus. eu acho que a decisão do Renato também passa por isso. Ou seja, o que o Grêmio vai ter ano que vem e o que o Flamengo vai ter ano que vem. Porque nós falávamos com o Gilmar e ele falou que o Flamengo deu essa abertura, dando a entender que pode levar alguém. E esse alguém também podem ser Senhores, jogadores. só pra gente entender o poderio do Flamengo, o Flamengo em janeiro do ano passado inaugurou um centro de treinamentos que custou 16 milhões de reais. O do Grêmio é maravilhoso, a Ana frequenta lá, eu não tenho conseguido mais ir tanto, mas sempre que a gente pode a gente vai no treino. O do Grêmio custou 10 Agora tu é milhões... editor-chefe, né? Não, agora eu trabalho da redação. O do Grêmio custou 10 milhões de reais. O Flamengo inaugurou um CT de 16 milhões, Cadu. E esse CT, a partir do próximo janeiro, da próxima temporada, vai ficar para as categorias de base. 16 milhões de reais. O Inter paga 15 mil para alugar lá em Alvorada. O Inter nem tem CT para base. O Flamengo passa o seu CT atual do profissional, que tem um ano só, para base, e vem para um CT muito mais novo, mais moderno, a gente ainda não sabe quanto vai custar, e segundo eles, melhor que o do Palmeiras, que é o melhor do Brasil. Não, que vai rivalizar com os europeus, porque todo o projeto é baseado nos CTs Então, de alto o Flamengo padrão. tem dinheiro a não querer mais. Não, mas peraí, tudo bem, pode ser a E vai situação contratar diferente. quem quiser. Mas a situação do Grêmio Não, é a maior hoje, ela torcida é... do Brasil. Inclusive, tu tem os números. Teve uma Tem. reunião do Conselho agora, né? Tá acontecendo. Mostrando os números favoráveis do Grêmio. Teve um conselheiro que me mandou aqui, agora eu vou aparecer. Teve um conselheiro que me mandou, só me diz quem é o cara que tá te passando que eu tô curioso. Não posso. Não posso. O abraço pro Ferrari, que na próxima semana vai estar aqui, ó. O Cadu, deixa eu ver aqui. Grêmio pagou 96 milhões em dívidas. 96 milhões em dívidas no ano até agora.
economizou 12 milhões de reais apenas em juros bancários por essas economias, por esse pagamento adiantado. O presidente Romildo, nesse ano, já pagou 96 milhões em dívidas bancárias. A dívida hoje está só em 30 milhões de reais. Se fala que o presidente pegou um clube com mais de 400 milhões em dívidas. Mas quem é que deixou essa dívida de 400 milhões para ele? COF foi um deles. Tá? A receita total esse ano vai passar de 400 milhões de reais e o superávit deve ser de 57 milhões. Nesse mês de setembro, que é o último dado atualizado, o Grêmio finalizou o mês com 12 milhões em caixa. Diferente que as pessoas acham que o clube de futebol tem dinheiro sobrando em caixa, o Maurício sabe bem que não tem, que o dinheiro não é. Em 2019, com esse pagamento aí, vai sobrar do fluxo mensal, vai ser como se sobrasse 4 milhões a mais por mês no caixa do Tricolor. E neste momento o Grêmio tem 88.600 sócios em dia. 88.600 mas sócios. a questão financeira não seria essa de tirar o Renato do Grêmio. Essa não seria o problema. O Grêmio vendeu jogadores aí e vai vender mais agora e vai sobrar mais dinheiro. Entrou 121 milhões na E conta. caiu obrigações fiscais, todas em dia. 90 milhões Tudo em em dia. caixa e tu vendeu os principais e não repor. O Grêmio vendeu os principais, não repôs e foi eliminado da Libertadores por falta de jogador. Essas coisas têm que ser ditas. Não, é evidente que sim, o Grêmio perdeu os jogadores importantes. E está prestes a perder hoje. E não houve reposição de atletas. Não, houve má reposição. O Grêmio. Não houve má. Houve má e não houve. Para zagueiro, por exemplo, o Grêmio está desde o início do ano dizendo que precisa de um zagueiro. Eu não acredito, eu não admito que no Grêmio, onde tem esse rapaz da estatística aí, que vai acompanhar o Renato, que ele não tenha lá nas suas anotações um zagueiro que possa servir para o Grêmio. É isso que não pode ser aceitável. E daí te sujeita a chegar a uma situação máxima que tem que usar o jogador que é insuficiente, Claro, e acaba decidindo uma E classificação. o Grêmio tem 3 dirigentes no futebol. 3 dirigentes. Pois é, e o Renato lá vai ter essa liberdade toda que ele Isso é tem aqui no evidente. Flamengo. Quem contrata o Renato, contrata a bagagem. Ele já vai levar a comissão técnica dele. O Renato não sabe não ser assim. O Renato não sabe não ser expansivo. Ele não sabe ser aquele cara que... E isso é bacana e tem seu lado como todo proativo, né? O cara que não sabe não ser proativo, ele quer ajudar, e aí ajuda o Renato porque ele tem status e aí ele é o proativo que manda em tudo. Claro. Só que o Renato consegue fazer isso. Outros técnicos já tentaram e se deram mal. Especialmente se há o espaço. O Renato, naturalmente, ele já ocupa o espaço. E se tu abre por omissão ou por incompetência, ele toma conta mesmo. A questão que passa a ser... Claro, vida que segue, ninguém é substituível, né? Certo. Agora, que o Grêmio vai passar uma certa dificuldade após, ou seja, esse substituto do Renato, vai. Eu também me convenci a partir do momento que eu tive um dos vice-presidentes do Grêmio, nesse domingo, ele até me disse o seguinte, e realmente ele sentindo, não me definiu assim, mas... com certeza, mas o próprio Grêmio estava sentindo isso aí, essa não permanência, até porque, ficar 2 anos no hotel tem que compensar muito, não é problema. Aí ele me disse assim, não consigo ficar 2 dias no hotel fechado, mas, e a contrapartida financeira? O problema do Renato, na maioria das vezes, dessa turma aí, é o ciúme. Porque ele chega e assume em qualquer lugar que ele chega, ele domina. E tem gente que se esforça e é candidato à presidência do Grêmio há anos e patina e não consegue ir para o pátio. Então, esse é um problema. Cadu, vou ser sincero contigo, eu moraria no hotel facilmente, porque de vez em quando chega um Uber e entra ali por trás. Ali. Claro, tem as contrapartidas, foi isso que eu disse para ele, né? Para isso, mas e as contrapartidas, né? Tem que ver as contrapartidas também, né? Vale a pena. Mas eu acho Tanto que é um detalhe, eu acho errado, tá? Eu sei que tem gente que vai ficar chateado. Mas o próprio Darcy fez uma boa leitura. Tem vários torcedores do Grêmio, eu acho que não dá para levar isso em consideração, com todo respeito à torcida, mas são 8 milhões de opiniões e tu tem que ter a tua, porque tu tem uma leitura diferente. Mas eu acho errado o Grêmio pagar o hotel do Renato, por exemplo. Eu acho, peraí, o Renato ganha 700 mil, dividido entre ele e o auxiliar. Paga o hotel do Renato, da concentração onde ele mora. E paga a passagem para o Rio de Janeiro. Está no pacote. Não está no pacote. Está no pacote. Está no pacote. Tanto que quando... Eu até não sabia. Gorjeta. Eu até nem sabia que o Grêmio pagava o hotel. Achei que era ele que pagava. Mas... Até porque este era o hotel, onde ele continuou morando, era o hotel que antes era o hotel do Grêmio. O que não pode, e eu não sei como é que os patrocinadores aceitam isso, é você ter um integrante da sua equipe de trabalho
dizendo que mora num hotel em tal lugar, se você tem um compromisso Mas com esse aí hotel. Não, mas ele até tentou. teve uma explicação. Ele Porque- tentou, não conseguiu. ele Até não porque gostou. teve uma explicação, porque o hotel que passou a ser concentração de grande fica num ponto mais nobre da cidade. Fica perto da Padre Chagas, que é o, né, é o grande, né, tambor aqui da cidade Mas o de Porto Renato Alegre. tentou. E o Renato não quis ficar perto. Mas Não a quis Na ficar perto da realidade- Padre Padre Chagas. Chagas, a Padre Chagas pro Renato, se você comparar com a Vinícius de Moraes, não tem Não, nenhuma- tem evidente, nenhuma explicação. evidente, mas Tem- é o Mas que- ele não é o que consegue nem temos no sair momento, comprar né? pão na padaria, quem dirá ir na Padre Chagas, mas ainda É. sobre essa situação, é que na realidade ele tem um setor reservado para ele nesse hotel em que ele mora, onde ninguém tem acesso. Na realidade, só as pessoas que trabalham ali, são alguns conhecidos dele, e a informação é que nesse outro hotel, onde o Grêmio atualmente se teria concentra, ele não tem essas regalias, porque é um hotel menor e realmente pela estrutura e reserva de quartos seria muito mais caro, e vejo que até é um empecilho reservar, quem sabe, uma sessão de um andar inteiro apenas para o Renato Portaluppi. Vamos para algumas aqui participações dos nossos É uma internautas. regalia demasiada, vamos combinar. Com todo respeito ao Renato, ele é um ser humano Mas como se qualquer for- outro. Aí se torna um Taj Mahal. Ele é um ser humano como qualquer outro, ô, Cadu. Mas a culpa não é dele. Não a é culpa dele. a culpa é quem aceita as condições. esse tipo de exigência. Lógico. O É qualquer relacionamento. O Renato chegou ao absurdo de quando o Adalberto Praz deixou a vice-presidência de futebol do Grêmio, dizer, olha, para assumir a vice-presidência no meu lugar, tem que ter o ok do Renato. Faça favor. Faça favor. É que eu falo, o Renato não é um Cadu. técnico, ele é um rockstar, né? por Porque ele tem as favor. regalias que Eu ele não quer. lembro se foi o Maureen, esqueci o nome do outro fisioterapeuta do Inter que acabou fazendo inclusive massagem no Paul McCartney na primeira vez que ele veio aqui tocar no Beira-Rio, o Rossato. Eram os dois fisioterapeutas. Rodrigo Rossato. Rodrigo Rossato e o Que é o Maureen melhor que Mansur. tem aí, É. disparado. Eu não lembro qual dos dois foi, tá? Só que eu sei que foi até engraçado, que ele disse que tremia e tal, porque o Paul McCartney veio, era a primeira vez do Paul, agora tá vindo de novo, né? Amou o Brasil. Agora é tipo Roberto Carlos. Todo final de ano tem, né? E Cadu, tô te falando sério, eu tava para cobrir um treino no Beira-Rio antigo ainda, Portão 8, desembarco uma van, claro que com toda a segurança possível, desembarco Sir Paul McCartney no Beira-Rio, o Inter treinando, ele desce, vai cumprimentando um a um as pessoas. Cara, o cara é um Beatle. Ele vai cumprimentando, os repórteres olhando, olha assim, é o Mauro, me avisa aqui o Russomano, um abraço. Faz massagem, aí cumprimenta os repórteres não, a gente estava longe, mas cumprimenta as pessoas, entra no estádio, chega lá, diz que está com dor nas costas e pede uma massagem. E ele recebe a massagem de um funcionário do Inter. Mas ele como chegou lá e qualquer pessoa. Não colocou o telefone celular no ouvido, sim, Não. para sair, para ninguém chamar De a óculos atenção escuro? dele. De óculos escuro, ele não fez isso. Maurito tá quietinho aí, mas não vai ser poupado. Tá? Agora tá De óculos escuros? Tá assistindo de Não. camarote, mas no próximo bloco aí vai saber se o Rodrigo Caetano fica ou não, se o Damião Pô, fica Cadu, eu ou fui não, dar uma, se fui renova, dar uma se opinião, renova. muitos não, vermelho não, comparei. Não, pode dar opinião, até te perguntei. Se pelo o lado Odair vermelho. renova, também tem que se o Odair renovar. Vai renova, renovar, não tem vai? muito, vai ter muito para falar no Odair não próximo usa bloco. óculos escuros. Mas algumas mensagens aqui dos nossos internautas. O Miro Veiga, boa noite, Cadu, e bancada direto de Laguna, em Santa Catarina, aqui temperatura de 24 graus. Bom Beleza. programa a todos. Olha o teu fã-clube aqui, ó. Ana Carolina, olha aqui, ó. O Rodrigo de Oliveira, mas não é o Rodrigo Oliveira, Não, é o Rodrigo é o de Rodrigo. Oliveira É uma Petri, perguntinha. né? Além de uma baita jornalista esportiva, é muito linda essa Ana Carolina Guiar. Muito obrigada, um abraço. Obrigada. Não, mas ela tá comprometida Concordamos agora, Cadu. plenamente. Ela tá comprometida, é uma mulher Não tem séria, nada de a ver, respeito, mas um o elogio, cara... Sim, né? Com todos esses fã-clubes, ele teve que tomar uma atitude, né? A gente teve que conversar aí, ó. Quem A concorrência tá difícil. Quem quer já saber, mulher comprometida vira feia agora. Não, é tipo Não o pode receber Renato. elogio. É tipo o Renato, a gente é tudo ali nos pormenores. então, quer dizer então que a Ana ficou valorizando o passe e tal. Dificultando no final do campeonato, depois de mais uma semana. Vamos conversar, tô focada no trabalho, classificar a Grenal bem. Dia 8 tem a eleição do Flamengo, segura É isso aí. aí. Mas devo tudo a Deus, que vai nos ajudar e tal, né? Não, eu falo, eles sempre agradecem quando faz o gol, né? Agora, quando perde, esquece Deus não teve nada a ver, né? Isso Só é na... que nem teve um jogador internacional chamado Valdomiro. Os mais velhos conhecem o Valdomiro. Claro, ponta Foi direita.
foi um dos maiores jogadores do Internacional e do Rio Grande do Sul. O Valdomiro, você chegava... Daí, Valdomiro, que gol bonito você fez, hein? Não, o que acontece é o seguinte, realmente foi uma jogada muito... Ô, Valdomiro, a Natália tá... A mulher dele, Natália. A Natália te ajuda muito. Não, é verdade, a Natália está sempre me acompanhando. Mas não era a palavra inicial. Praticamente. Mas o não, ele vinha. Valdomiro... Vamos lá, mais alguns aqui. Deixa eu aproveitar. Esse é ídolo, com I desse tamanho. Se disser assim, Valdomiro, tem uma reunião do consulado em Vacaria, ele sai de Criciúma e vai lá. É verdade. As custas dele vai lá. Vamos lá, mais algum aqui para a gente também fazer um intervalo. O Mito também diz, olha, o Abel vai treinar o São Paulo, vi isso no programa de Sport TV Nacional. Não, para mim parece que do... O Jardim está confirmado em 2019. Confirmado. O Abel seria com o Santos. Ontem à noite, o próprio Jardine confirmou ontem à noite que ele era o técnico do São Paulo no ano que vem. E já confirmado, né? Não, o São Paulo soltou nota. Ok. Qual seria... Ó, o Corinthians soltou nota semana passada que o Carille não voltava e está voltando. Mas a nota foi depois foi depois do jogo. Ele falou antes do jogo. Ó, o Renato vai levar 3 jogadores do Grêmio junto com ele, ou mais, se ele puder, né? E aí a questão, quem seria a bola da vez para treinar o Grêmio? Na opinião de vocês, pergunta ele. Essa é a questão que o Grêmio... Bom, o Grêmio tem aí o Thiago, né, que é do Atlético. Especula-se aí a volta do próprio Roger, que eu acho que ficaria por aí, né? E o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni. Mas eu acho que o Rogério Ceni não Mas apostaria eu tenho de um vice de futebol, tudo bem, de um vice de futebol não. De um vice-presidente, não é o Duda, já vou descartá-lo. É de um vice-presidente que o Grêmio não está trabalhando com nenhum nome. Claro que nas últimas horas pode ter mudado. Mas ele disse, claro que se conversa, se falar, esse cara eu gosto. Não, o Thiago Nunes é bom, o Rogério Ceni fez. Mas assim, do Grêmio chegar e dizer, é esse o nome, vamos ligar pro cara para negociar, eu tenho a garantia de uma pessoa que me diz, pode falar sem problema nenhum. Nós não ligamos e nem chegamos a um consenso. Óbvio que, né, até nós temos opinião. No momento do Grêmio Vamos lá. Porque daqui a pouco vai entender com o outro, vai contratar, vai renovar. Pela sequência que o Darcy Filho falou aqui, com certeza Roger não, daí, né? Não. Pois é. Não, esse foi limado pelo presidente. Pois é, as coisas são muito claras. Mas sabe que no futebol as coisas dão muita volta. Mas não tão recentemente. Vamos lá, o Barão de Andrade. O Renato leva junto o Cícero, o Marcelo Oliveira, Marinho, o Madison, o Bressan. Com certeza ele não vai levar. Não, o Léo Moura pode. Mas o Rodrigo, esse é o Teixeira, me impressiona que vocês da imprensa ainda não entenderam que Renato vai para o Flamengo. Abraços para o Mauri. Professor Rodrigo Teixeira. O Darcy abriu. O Darcy abriu. Ele disse, vai, não fica. Eu comecei. O professor Rodrigo Teixeira. Te liga aí, professor, hein? Porque na abertura eu já falei. Já trouxe o canhotinho da passagem do Renato. Olha aqui também, já ganhou o que tinha que ganhar, agora não vai ganhar mais nada e se ele ficaria, já teria dito fico, né? Ó, o Vlad aqui, 40 minutos falando do Grêmio, tem que fazer programa da Arena, muito gremistinha aí. Gremistinha, Mauri? Tem a gremistinha, Mauri? Cadu, só fazer Nós vamos falar agora. Tem 31 minutos de programa, o cara me disse que tem 40 de Grêmio. Agora a metade é do Internacional. Cadu, só para fazer uma referência ao professor Rodrigo Fogaça Teixeira, ele é da escolinha de futsal lá do Comercial Sarandi. Isso, esse menino faz um trabalho maravilhoso. Isso aí. Beijão para você, Rodrigo. Maravilhoso onde você faz a revisão do seu carro. Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. Você aproveita, passa lá, faz a revisão do seu carro e também os pneus já estão desgastados, estão ficando careca. Aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus para a troca de pneus. Avenida Ceará, 1055. Está aí o fone também, não precisa agendar. Se quiser agendar, é só ligar também. Está aí 33424245, código de área 51, né? Ou então direto lá na Avenida Ceará, 370, onde fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Deu aquela batidinha no seu carro? Porta, para-lama, para-choque, deixou o estacionamento ali, é chato, olhou aquela batidinha, então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro. Tome nota aí do endereço, Euclides da Cunha 309, ou contato pelo telefone 51, código de área, né? 3315 2160.
3315-2160. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois, viu, Vlad? Falando do Internacional, que tem muitos assuntos, muitos ou fica ou não fica, né? Tem gente querendo tirar profissionais do Inter, como é o caso do Rodrigo, o caso do Atlético, que é tirar o Rodrigo Caetano do Internacional. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. O Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, e YouTube também no Facebook, que inclusive você manda sua mensagem aí, vá localizando aí a cidade onde você está enviando a sua mensagem, como o Edson Cardoso aqui está nos assistindo lá em Turvo, em Santa Catarina, com audiência em Santa Catarina, né? O Miro lá em Laguna, o Edson em Turvo, o pessoal de Santa Catarina ligado aqui no nosso Dois Toques. Então, compartilhe, vá compartilhando, que é importante aí que para mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para hoje com o Darcy Filho, com o Mauri Silva, que agora vai falar e muito nesse bloco, né? Ana Carolina Aguiar e JB João Batista Filho. Nosso Dois Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na salinha e outros produtos também, você compra pelo site, pessoal do interior. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, também tem a loja na Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. Na Baidolb é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, outros acessórios, tudo, enfim, que você tem na Baidolb. Também no site e aqui em Porto Alegre, 3 endereços para você. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. Na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja da Baidog, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, que fica na Avenida Icaraí. Bom, o Internacional começa a negociar aí a renovação do Leandro Damião. Quem nos traz as informações do dia do Inter de hoje, né, é o nosso repórter Guilherme Paz. A direção do Inter já iniciou as negociações para a permanência de Leandro Damião em 2019. Na tarde de ontem, a diretoria colorada se reuniu com o empresário Vinícius Prates, agente de Leandro Damião, para as primeiras tratativas. O atacante, que chegou por empréstimo do Santos, fica completamente livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro. Aos 29 anos, o atacante balançou as redes 10 vezes em 26 aparições neste brasileiro. Ficou atrás apenas de Nico Lopes, que fez 11 gols em 34 jogos na competição. Sou um cara que trabalha com muita humildade, sempre dedicando, sempre trabalhando em prol do grupo. Claro que quero estar fazendo meus gols, qualquer centroavante está fazendo gols e entrando na marca da história do Inter, qualquer jogador quer. E eu estou aqui para isso, estou para ajudar. Se tiver que fazer gol, vou poder fazer gol, vou dar meu máximo dentro de campo, mas se tiver que dar um carrinho e daqui a pouco a bola sobrar para o meu companheiro, também vou ficar feliz. E destes 10 gols marcados por Damião, 9 foram decisivos, ou para a vitória ou para o empate colorado. Caso, por exemplo, do primeiro gol do empate contra o Corinthians, na Arena Itaquera, e os 2 na vitória contra o São Paulo, no estádio Beira-Rio. E o ano só não foi melhor por conta das lesões, foram 6 ao longo da temporada. 2 nas costas, uma parada de quase 10 dias por conta de uma torcicolo e outras 3 pequenas lesões musculares. Consigo fazer as coisas sem dores que me atrapalharam muito nesse ano. O plano A do Inter é contar com Leandro Damião para 2019, já que a maior contratação da equipe, Paulo Guerreiro, com sorte, só poderá atuar nas últimas 2 rodadas da fase de grupos da Libertadores 2019. E Jonathan Alves, substituto imediato do atacante, não apresenta bons números, são só 3 gols até agora. O principal fator na negociação é o salário atual de R$600 mil, que hoje é dividido com o Santos. A partir de janeiro, será tudo com o Inter. E será que é válido o alto investimento no 10º maior artilheiro da história do Internacional? É que o salário também do Damião hoje é pago parte pelo Santos e parte pelo Santos e parte pelo Inter. 200 mil Santos, 400 Inter. Pois é. E agora o Inter vai ter que assumir sozinho, né? Ele é um jogador que está extremo. Mesmo com todo esse período na matéria aí, desculpa, que o Guilherme Paz mostrou, mas ele é o goleador do Inter e os 4 principais goleadores do Campeonato Brasileiro, com todo esse tempo parado aí, Maurício.
Internacional não vai, mas não é só a questão, né, do Damião, né? A questão também do Odair. Bom, o Rodrigo Caetano teve a sua permanência confirmada por ele mesmo hoje, né? Na realidade, falamos bastante já, eu não, vocês, no Rodrigo Caetano, e ele foi contratado pelo Inter com um belo no salário para tratar desses assuntos. Então, ele vai tratar dessa renovação do Damião, né, com certeza, e vai tratar de forma muito, muito profissional, na linha que o próprio Papito falou antes, o Internacional é um clube que não tem dinheiro sobrando. Todos têm que entender isso na hora de renovar contrato, na hora de fazer pedidas, porque o ano que vem, assim, o sarrafo, a régua vai subir, só que o dinheiro não vai subir proporcionalmente. Então tem que ser muito... O Internacional tem que ser administrativo e financeiramente muito competente para não se deixar... A proposta do Inter vai ter que baixar o salário aí do Damião, então. Não, vai ter que fazer uma reengenharia financeira se quiser ter o Damião. Claro, mas é só pegar o aproveitamento dele de campo e o departamento médico falar, ó, Damião, essa aqui é a tua representatividade, quantos jogos tu perdeu, não conseguiu ajudar, e querendo ou não, a gente está esperando o Guerreiro, mas... E ele tem um problema grave, um problema cervical, que até inclusive não pode nem fazer submetido à cirurgia, porque ele corre o risco de nem jogar. Ele é minimamente inteligente para saber que se não ficar no Internacional, pelo que o Internacional oferecer, ele não vai arrumar outro clube para jogar. O Damião só joga no Internacional. Ele vai aceitar o que o Inter oferece. Assim como o Rodrigo Caetano, com o treinador, com o Odair, os dois sabem a conta como é que vai chegar. Eu até acredito que o Atlético Mineiro tenha oferecido e ofereceu um bom salário para o Rodrigo ir para lá. Agora, 200 mil é um salário que vai passar a ganhar agora esse do Palmeiras, 250. É um salário astronômico para diretor executivo. E o Rodrigo Caetano é um camarada que ele está muito mais voltado para cumprir com aquilo que tratou, com os objetivos que tem, por isso que ele vai permanecer. E ele vai fazer a renovação do Odair. Isso aí, e o Odair vai aceitar. Isso aí, esta parte do Internacional, da comissão técnica, essa aí está resolvida. Tá, mas assim, ó, o Gui na matéria dele, que tem alguns dados interessantes, como por exemplo, o Damião tem 10 gols no Campeonato Brasileiro, só que 9 desses 10 gols foram gols decisivos. Ele citou ali o exemplo do São Paulo. Embora ele tenha perdido os dois gols tudo ali. Tudo bem, não, Cadu, mas não, eu eu defendi isso aí, não pode errar, né? Não, mas acontece. A efetividade dele é muito maior. Embora foram gols, eu acho que nem tu perdia aqueles gols. Toda vez que o Damião marcou... Nem tu não! Eu tive no pedaço. Toda vez que o Damião marcou, o Inter venceu. São 10 gols no Brasileiro, só uma vez ele marcou, quando já estava 3-0, ele fez o quarto contra o Botafogo. De resto, assim, empate contra o Corinthians lá, ele abriu o placar. Todos os outros jogos ou deram um empate para o Inter, ou o Internacional conseguiu a vitória. Só que tem uma questão importante. Ele tem um gol a menos que o Nico, que é o goleador do Brasileiro. O Nico tem 11, só que tem 34 jogos o Nico Lopes no Brasileiro, o Damião tem 26. E aí vem a situação que a Ana lembrou. O Damião passou mais de 100 dias esse ano no departamento médico. São 6 lesões, 3 musculares, 2 na coluna e uma e uma que foi torcicolo. 6 lesões é muita coisa. Não, e pro ano e a Libertadores vai ser pior ainda o calendário. Lá no Internacional? Não, o Maurício pode responder. Não, na realidade, tem todo esse aspecto que vai ser ponderado na hora da negociação. E como eu falei, vou repetir, nós temos profissionais muito competentes para negociar, que não é com o Damião, infelizmente, não é com o empresário do Damião. Se fosse com o Damião, eu tenho certeza que a coisa seria muito mais fácil. Não, e o Internacional mas agora os empresários são feitos para isso, né, Maurício? Mas o Damião é suficientemente inteligente para saber que ele não vale hoje a metade do que ele está recebendo. Mas ele foi valorizado, Darcy, esse ano no Internacional. Ele saiu extremamente valorizado. E ele vai querer exatamente negociar em cima dessa valorização que ele tem. Se ele só joga no Inter, bom, mas ele está negociando com o Inter. A valorização dele, quanto é que o Inter paga para ele? 400 e o Santos 200. São 600. A valorização dele foi tão grande que o Santos, você viu o livro dele, eu só quero te pagar isso, acertou. Essas coisas são muito fáceis de entender. O Damião não joga
não deu a resposta, não entregou pelo salário que recebeu. Não entregou trabalho por isso. E mais uma vez, o calendário do Internacional agora, mesmo garantindo a vaga direta para a Copa Libertadores da América, vai ser mais extenso. Vão ter viagens, vai ser mais cansativo para o elenco. E tu começar a ter jogadores, e é óbvio, a idade do Damião já chega numa idade avançada, é muito efetivo, mas as dificuldades de viagens, longos tempos de deslocamento, ano que tudo vem ele isso... vai para 30. Não, é que vai depender muito da situação do Guerreiro também, né? O Guerreiro é o seguinte, Mas em tem muito abril- colorado pedindo que os dois joguem juntos. O Guerreiro Não, só não. vai jogar em Bom, 2020. Eu acho que jogar junto não. Jogar junto não, Tem né? muito colorado, a Mas gente tu ter recebe dois tantas jogadores. mensagens. Porque hoje centroavante é raridade, né? É. É raridade. Onde é que tu vai encontrar centroavante hoje? O Grêmio vai... Olha aqui, o Veiga Mas assim, na mesma proporção que o Darcy falou, é real. O Damião é um grande centroavante no Internacional. Onde ele vai receber esse salário? Tem que ponderar isso também. A não ser no Inter, a não ser o que o Inter oferecer para ele, que já vai ser bastante, em lugar nenhum do Brasil. Mas tem outras coisas também que eu acho que deve pesar na carreira do Damião. Tá perto de Porto Alegre, é uma cidade que ele gosta, tem a esposa, tem as filhas, tem várias outras situações que pesam. E ele é muito bem quisto. Assim como tem o Renato Carioca, tem o Damião Gaúcho. Pode ser. E aonde o ele mês tá- no Inter tem 30 dias também. tem essas- É verdade. Mas teve uma informação que aí os jogadores tinham pedido, inclusive, aumento de bicho, né? E não houve... E Aonde aí, isso? No Inter. Mas, Cadu, Aqui? Cadu, eu liguei lá pro INSS semana passada e pedi aumento na minha aposentadoria. Não me deram, Mas eu a posso situa- pedir. Mas tu não, tu já tá tu não vai aposentado? querer Há comparar... muito tempo. Tu já tá Há aposentado. muito Tu não tempo. vai querer comparar uma situação como essa. O futebol é uma questão... É um universo à parte. É um universo à parte. É o mercado que faz Que isso. o Mauri mercado é um que faz. empresário, Tem e ele está que- usando... é. Mauri é um empresário e ele está usando o argumento de um colorado para justificar toda a situação. Pô, não vamos embarcar nessa do, Cadu, do Mauri, na né? do mesma forma que falando do Damião, o jogador, para querer se valorizar agora, porque estamos no G4, ele tem que também pensar se ele vai ter o que ele ganha aqui no outro Bom, tipo. a gente falasse uma coisa importante. perfeito. A valorização agora é natural, pelo que o Inter conseguiu e pelo que o Inter vai disputar uma Libertadores. Mas logo após o nosso Dois Toques vencer para o Jornal da RDC. A Fabiane Flores está lá na redação, exatamente preparando, dando os últimos ultimatos, né, do nosso Jornal da RDC. Ela está agora nos trazendo exatamente que teremos as manchetes do nosso jornal. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, boa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Então, hoje no Jornal da RDC nós vamos falar sobre doação de sangue, porque uma campanha nacional do Ministério da Saúde quer aumentar justamente aí o número de doadores. No Brasil, 3,3 milhões de pessoas doam sangue anualmente. É claro que esse número ainda precisa aumentar bastante, né? E ainda sobre saúde, a gente vai falar sobre o consumo de açúcar em excesso, que, claro, causa muitos danos aí à nossa saúde. E a nossa equipe de reportagem conversou aí com um especialista que dá dicas sobre como adoçar os alimentos aí de uma forma mais saudável. E ainda sobre segurança pública, a gente vai falar sobre uma operação policial que desarticulou a maior organização criminosa de abigeato aqui no Rio Grande do Sul. E 19 pessoas foram presas em cidades aqui da Grande Porto Alegre. Mas todos os detalhes vocês conferem depois do programa Dois Toques no Jornal da RDC. Não perca. Cadu. Ok, Fabiana, então na sequência, essa e outras informações no nosso Jornal da RDC, que vem logo após o nosso Dois Toques, e na sequência o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para Banrisul, que é o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Você, inclusive, que é cliente do Banrisul, ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo do Banrisul, porque você tem a segurança. Se não é, clique e simplifique. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado. Grupo Unificado, dá um grande abraço para o professor Otávio Rojas, que já está em recuperação aí. Logo em seguida estará suas atividades normais, tanto no Unificado quanto também lá, né, no Internacional. Nossos Dois Toques também para a EGR, que é a empresa gaúcha de rodovias, que vem atuando aí na manutenção e melhorias nas rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues está o viaduto e a duplicação na entrada de Santa Cruz do Sul, na RS 287, com investimento de mais de, olha só, 26 milhões de reais. Na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo um outro viaduto, no entrocamento da ERS 040 com a 118. São agora mais 16 milhões de reais em investimento.
Esta e outras melhorias estão colaborando para a sua segurança, a nossa segurança nas estradas e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos voltando com o nosso Dois Toques, nossos canais 24, 524 da NET, as principais cidades do estado, e vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, Twitter, no nosso site, no YouTube também, no Facebook. Nosso Dois Toques para a Village, serviço contábil, só você acessar o site e se tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano, e o Milton Machado lá, mudando todo, agora com gramado sintético, com selo FIFA, né? E nosso Dois Toques também para micropigmentação com Priscila Santarém, espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos, que você faz o contato pelo número 999661410, código de área 51, e você confere também pelo Instagram, né, da Priscila, @Priscila_Santarém. Bom, para encerrar aí... Não vai encerrar, tem que dar um abraço, senão as mulheres do meu movimento Intermaior, Mauri, manda um abraço para nós, um beijo. Beijo para vocês, movimento Intermaior que integra a Chapa 1, claro. Cadu, sabe que Eu queria saber de vocês, hoje teve a reunião lá da Comebol, né? Então, vou te dar uma informação em primeira mão. Opa! O presidente Medeiros foi na reunião com outros presidentes, o presidente do Flamengo, os presidentes que vão disputar a Libertadores no próximo ano. Os classificados, exatamente. E isso, foi ontem à noite na sede do Rio de Janeiro, para pedir para a Comebol aumentar, entre outras coisas, aumentar a premiação, a cota da premiação do campeonato da Copa Libertadores da América. Acabei de receber hoje, nem publiquei no meu blog, vai ser especial para o teu programa, Cadu. Os times ganham atualmente $600 mil por jogo em casa na primeira fase. Vai passar para $1 milhão por jogo. Tá 3 hora, milhões, né? Só para disputar a fase de Quem grupos. é o grande produto? São os clubes brasileiros, a Libertadores. Evidente, está mais do que na hora. Da Comebol, hoje, só não podia faltar o presidente do Grêmio. Era o único que não podia faltar. Tinha que estar lá. Aí ele ainda delegou poderes ao presidente internacional para representar o Grêmio. Eu compreendo, eles foram amigos de escola, de estudantes, juntos, mas não era uma reunião de Grêmio estudantil, portanto, o presidente do Grêmio tinha que estar lá. Talvez o presidente até porque tinha a programação, inclusive, de conversar com o Renato, acabou não acontecendo. Né? Com o empresário do Renato. Sim, com o empresário do Renato. Mas Pois é. Cadu, quer comparação? É óbvio que não tem comparação, os campeonatos não tem comparação. Mas o Gauchão, os clubes ganham Grêmio e Inter $12 milhões da TV para disputar o Campeonato Gaúcho. E na Libertadores os clubes ganharão $9 milhões, um pouquinho mais, o Campeonato 10 milhões de reais. O Campeonato Gaúcho que terá em 2019 o encerramento em relação, né, pela rede. Essa leitura simples assim, ela leva para um prejuízo da Libertadores na relação com o Campeonato Gaúcho. Quero aproveitar, inclusive, cumprimentar o deputado Marlon Santos, que hoje prestou uma homenagem à Federação Gaúcha de Futebol, pela passagem dos 109 anos da Federação Gaúcha de Futebol. Né? Foi uma festa muito bonita que aconteceu na Assembleia. Bom, não, 101 anos. 101. E até falando em homenagens, ontem o Oder Hellmann recebeu sua primeira homenagem como técnico, se emocionou, né? A Arquibancada Colorado, que é um blog, fez a primeira homenagem e ele ficou assim, sem palavras. A Vera Armando, que é uma das consulezas, diz que realmente foi tocante. Ele foi às lágrimas. Não, eu tô ansioso pela homenagem que o Inter vai fazer pro Odair, que tem salário na casa dos 80 mil, e o mínimo que eu espero que nessa reunião hoje, Rodrigo Caetano e Roberto Melo tenham oferecido 200 mil. Mas é o salário do cargo. 200 mil. O salário do cargo é natural. Eu não sabia que o JB era empresário. Empresário. Mas será que vai ser uma estátua? Vai ser, né? Uma estátua aí, tem tantos times fazendo. Cadu, é a homenagem que o Odair merece. Eu vou encerrar, tem que encerrar. Eu vou fazer então. Encerrar uma homenagem à nossa presença feminina hoje aqui do seu fã-clube, né? A Luísa de Oliveira. Bom, seu Oliveira. Um abraço seu pra Oliveira, ela. Rainha, Ana é rainha. Mais um aqui, o Marcelo Vidal. Ana, lindona, essa mulher
Querido. É demais, sabe muito. Um abraço pra ele, obrigada. Bom, vem mais Obrigado seguido aqui, era pra gente ter essa audiência. por nos receber mais uma vez. Tô sempre com o Darcy, né? Sempre bem acompanhado. Hoje com o verdade. representante também de peso do Internacional. Eu vou vir todo dia aqui, assim, se continuar assim. Tá bom. Venha sempre. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Gascarinha, mais Cidade do Grande Sul, referência nacional. E hoje é terça, né? Terça, quarta e quinta e aos domingos, aquelas promoções do Barranquinho. O complexo do Barranco é sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Ação Motos. 2 endereços. Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefã. Você escolhe a marca, está super bem em qualquer uma delas. E na Avenida Ceará 370, a nova revenda da Kia. Agora, se você é uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer de estacionamento, Teletax, segurança quem leva e quem traz 24 horas à sua disposição. Está aí na tela o telefone, 32 26 19 19. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Táxi Aéreo. Na sequência veio o Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques volta amanhã, a partir das 21 horas. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.